nós iremos dar início à apostila volume 2 e vai falar sobre os principais elementos da Terra ou os principais elementos da formação da Terra. O primeiro tema que nós vamos trabalhar vai ser sobre a formação da litosfera. A litosfera terrestre e toda a sua importância para o ser humano. Vamos lá. Afinal, o que significa litosfera? Litosfera vem do grego litosfera, significa litos, rocha, e fera, esfera, ou seja, a esfera rochosa da Terra. Mas vamos lá. Nós sabemos que o planeta Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Ou seja, lá no período da Pangeia, a Terra se formou lá no Big Bang, onde uma grande massa cósmica de energia que explodiu e formou todo o sistema solar. Mas vamos lá. Desde esse período até a formação da Terra, já se passou milhares e milhares de anos, ou bilhões e bilhões de anos. E a Terra está em constante. Desde o período de formação até os dias de hoje, a Terra já passou por milhares e milhares de transformações. Mas como nós vamos saber o tempo real da Terra e todo esse período que a Terra passou? Aí nós vamos utilizar um estudo que os cientistas e os estudiosos usam, que é o tempo geológico. O tempo geológico é o tempo estimado da Terra. Então, eles pegam algumas rochas e vão analisar para ver realmente a idade da Terra, da idade que a Terra tem. Isso é muito importante porque dá para se descobrir os períodos ou as eras que a Terra passou. Às vezes um período muito longo e às vezes um período muito curto. E lembrando que a Terra sempre teve um período de resfriamento e aquecimento. Isso foi importante porque nesses períodos de resfriamento e aquecimento sempre apareceram primeiramente as plantas, depois os animais que começaram a se adaptar a esse ambiente e por último o ser humano. Já falando de escala de tempo humano, isso já é menor, porque o homem vai aparecer na Terra somente muito tempo depois. E o homem que nós conhecemos hoje é muito diferente daquele ser humano que teve os primeiros vestígios. Vamos lá, aquele homem pré-histórico, aquele homem que era nômade, ele não era sedentário. Então o homem ele começa a passar por um processo evolutivo, porém muito tempo depois. E falando disso tudo também, já que nós estamos falando sobre a litosfera, nós vamos falar sobre 3 tipos de rochas. As metamórficas, as sedimentares e as magmáticas. Cada uma vai ter a sua característica própria. Vamos lá, a metamórfica. A rocha metamórfica, o nome já diz, sim, ela é do magma. Lá embaixo é uma rocha mais dura, mais escura. Depois nós temos as rochas sedimentares, que é a rocha mais nova. Dentro das rochas magmáticas, nós podemos classificar ela de 2 formas, as intrusivas e as extrusivas. As intrusivas, elas são criadas, foram formadas dentro da própria Terra. E as extrusivas fora. Isso porque pela pressão, e lembrando que as intrusivas, elas têm uma solidificação mais lenta. E as extrusivas têm uma solidificação mais rápida, devido ao calor, ao vento, frio, uma série de fatores. E também não podemos esquecer o profissional que vai cuidar e vai catalogar e vai estudar todas essas rochas, são os geólogos. Eles são responsáveis de catalogar e estudar toda essa parte de minerais e de rochas existentes. Um exemplo dessas rochas magmáticas é o mármore, que nós temos em casa em vários lugares. Nós temos o basalto e nós temos também aquelas pedrinhas ou aquela para de calçada, pequenas, principalmente em lugares históricos. Esses 3 exemplos são exemplos de rochas magmáticas. Já as rochas metamórficas, elas são mais novas do que as rochas magmáticas, porém elas têm algumas características muito parecidas, devido à pressão e alta temperatura. E também são usadas em vários lugares, como por exemplo, nós temos alguns monumentos históricos que são de rochas metamórficas, ou até mesmo Taj Mahal, que são de origem metamórfica.
E nós temos as rochas sedimentares. É a rocha mais recente, foi a última a se formar. Ela não é tão dura, ela é mais mole e ela sofre muito intemperismo. Sol, chuva, calor, vento, faz com que ela não tenha uma dureza ou uma durabilidade muito grande do que as rochas magmáticas e metamórficas, mas elas são muito importantes para a formação de toda a litosfera terrestre. As bacias sedimentares são áreas ou regiões onde houve a decomposição das rochas sedimentares. Os combustíveis fósseis, que são decomposição de um período muito longo, desde lá do surgimento da Terra, principalmente de petróleo e gás natural, fizeram com que as plantas e animais em decomposição, não em um período muito grande, depois se formasse matéria orgânica. Lembrando que todos esses processos levaram milhares e milhares de anos. E hoje nós temos um valor econômico muito grande nesses dois combustíveis, porque o mundo hoje está passando por um processo onde o petróleo é altamente lucrativo e o gás natural também é lucrativo. Ou seja, uma série de países ou uma série de regiões precisam e têm esse produto, e os que não têm vão ter que comprar desses países que têm, elevando toda essa cadeia econômica. E lembrando que toda essa formação desses três tipos de rocha, elas estão presentes desde a formação até os dias de hoje. Umas com mais, outras com menos presença em algumas partes do globo. Mas as três são importantes para o aperfeiçoamento e economia de todo o processo humano, pois o homem se utiliza muito da litosfera, principalmente de minerais que têm um alto valor lucrativo para a sobrevivência e para gerar toda a economia. Alunos, estudem, façam as atividades, qualquer dúvida, liga para o professor, mande uma mensagem pelo mentor, pelo WhatsApp. O professor está morrendo de saudade de vocês, está doido que isso tudo passe logo. E cuide-se e tchau.